E se eu dissesse que dá para deixar a concorrência comendo poeira? E não é lutando mais, mas simplesmente mudando de arena, encontrando um mercado totalmente novo. É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre uma estratégia poderosa que faz exatamente isso. Tem um verso famoso do poeta Alfred Lord Tennyson que diz: lutar, buscar, encontrar e jamais ceder. Sabe, essas palavras, elas parecem que foram escritas para descrever a luta de muitas empresas hoje em dia, né? Aquela batalha sem fim, só para conseguir uma pequena vantagem. E essa luta toda acaba levando a uma pergunta bem séria. E se uma organização estiver presa numa briga que, no fundo, ela não tem como ganhar? Aquela guerra de preços, de recursos, que no final do dia só leva todo mundo à exaustão. Pois é aqui que a maioria das empresas vive, num lugar que os estrategas chamam de Oceano Vermelho. E o nome já diz tudo, né? A realidade da competição, assim, implacável. Para entender o que é um oceano vermelho, é só pensar em todos os mercados que já existem hoje. As regras do jogo são conhecidas, os limites são claros e tá todo mundo brigando pelos mesmos clientes. A imagem é essa mesma, um mar que fica vermelho, sangrento, por causa da briga violenta dos tubarões. E as características de um lugar assim são bem fáceis de identificar, né? Mercados superlotados, lucros caindo, uma competição acirradíssima e todo mundo focado em uma única coisa: derrotar o rival. O padrão vira aquele dilema clássico: ou se oferece mais valor, mas aí o custo sobe, ou se oferece um valor ok por um custo mais baixo. Soa familiar? Mas e se existisse uma saída, uma escapatória? A resposta está na fuga para o que a gente chama de oceano azul, ou seja, criar um espaço de mercado onde simplesmente não existe concorrência. E para a gente entender isso na prática, a história começa num lugar que ninguém esperaria: o Iraque, em plena guerra. Lá, uma pianista de só 17 anos, chamada Zuhra al-Sultan, teve um sonho. Um sonho que parecia impossível: criar a primeira orquestra jovem nacional do país. Só que, em vez de tentar ser igual às grandes orquestras europeias, sabe, com aquela perfeição técnica, solistas famosos, a Orquestra Jovem Nacional do Iraque, a OJONI, resolveu mudar completamente as regras do jogo. O foco deles não era a perfeição, era a cura, a esperança. Eles misturaram música clássica com música iraquiana. E o mais incrível, uniram jovens de diferentes etnias e religiões, sunitas, xiitas, árabes, curdos, todos juntos. E o resultado foi simplesmente impressionante. A Og Sonja Fastinon acabou ganhando o apelido de a orquestra mais corajosa do mundo. Repara bem, eles não venceram a competição. Eles fizeram algo muito mais inteligente. Eles tornaram a competição irrelevante. Criaram um valor que era único, que ninguém mais podia oferecer. Essa história da orquestra é o exemplo perfeito do que é um oceano azul. É um espaço de mercado novo, inexplorado, onde não tem briga. Nesse lugar, a demanda não é disputada, ela é criada do zero. E isso, claro, abre um espaço gigante para crescer de forma rápida e lucrativa. Mas atenção, criar um oceano azul não é uma questão de sorte, tá? É um processo, uma estratégia. E o coração de tudo isso é um conceito-chave: a inovação de valor. É aqui que a mágica acontece, onde as regras são totalmente quebradas. Pensa bem, a lógica tradicional de mercado sempre diz que a gente tem que escolher, né? Ou se tem algo muito diferenciado, mas que custa caro, ou se tem algo com um custo baixo, mas com um valor, digamos, razoável. A inovação de valor chega aí, pá, destrói esse dilema. A ideia aqui é buscar as duas coisas ao mesmo tempo: diferenciação e baixo custo. Vamos ver um exemplo bem prático para isso ficar claro. Os hotéis Citizen-M. A meta deles era ambiciosa: oferecer uma experiência de luxo, mas com um preço acessível. Isso, no mundo dos hotéis, é quase uma contradição. Como é que eles fizeram isso então? Bom, eles fizeram isso de um jeito bem sistemático. Primeiro, eliminaram coisas que hotéis de luxo precisam ter, como carregadores e concierge. Depois, reduziram o tamanho dos quartos e o pessoal da recepção. Ao mesmo tempo, eles pegaram outras coisas e elevaram o padrão lá para cima, tipo a qualidade da cama, a pressão do chuveiro, e para fechar criaram coisas novas, como quiosques de autoatendimento e aquela sensação de luxo nas áreas comuns. E qual foi o resultado de tudo isso? Pasmem, um custo total por quarto 40% mais baixo que um hotel de 4 estrelas normal. E o melhor, com a satisfação dos hóspedes no nível de um hotel de 5 estrelas. Eles conseguiram! Eles quebraram o tal dilema entre valor e custo. Agora, um ponto super importante: criar um oceano azul nem sempre é sobre destruir uma indústria que já existe. Não é só sobre disrupção. Às vezes, é simplesmente sobre criar algo que nunca existiu antes.
O nome disso é criação não disruptiva. É, basicamente, a arte de criar um mercado novinho em folha. Um mercado que atende a um problema ou a um desejo que antes ninguém nem sabia que existia. Pensa só em alguns exemplos. O microcrédito criou uma indústria de bilhões de dólares dando pequenos empréstimos para a população de baixa renda que os bancos tradicionais ignoravam. Ou então a Vila Sésamo criou todo um mercado de edutenimento, de educação com entretenimento, sem precisar substituir as creches ou bibliotecas. E o que dizer do Life Coaching, uma indústria bilionária que 25 anos atrás simplesmente não existia. Isso é criação pura. Ok? Tudo isso nos leva a uma questão bem prática, né? Como uma empresa pode de fato fazer esse movimento? A boa notícia é que existe um método, um framework para guiar essa jornada. A jornada para um oceano azul não precisa ser um tiro no escuro, uma aposta cega. Pelo contrário, ela pode ser bem sistemática, guiada por uma ferramenta que é simples na aparência, mas, nossa, extremamente poderosa. Essa ferramenta é a matriz das 4 ações. É exatamente a que o Citizen-M usou. Ela basicamente obriga a gente a fazer 4 perguntas-chave. Primeira, o que dá para eliminar, mesmo que todo mundo na indústria ache essencial? Segunda, o que dá para reduzir, para bem abaixo do padrão do mercado? Terceira, o que a gente deveria elevar, mas elevar muito, bem acima do padrão? E por último, o que dá para criar do zero, algo que a indústria nunca nem pensou em oferecer. E é isso que nos traz ao ponto final de hoje. A essência de tudo isso, da transição para o Oceano Azul, é desafiar o que todo mundo aceita como verdade, é questionar o status quo. Então a pergunta que fica no ar é: quais são as regras que a gente considera inquebráveis no nosso mundo? Seja nos negócios ou até na vida pessoal, que na verdade estão só esperando alguém com coragem para quebrar.